Esse tema, falando sobre a terceira via e essas disputas internas que o PSDB tem enfrentado para as eleições, nós vamos conversar agora aqui no Jornal Jovem Pan com o presidente do PSDB de São Paulo, Fernando Alfredo, para saber como é que está a situação no partido. Presidente, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Lívia, boa noite, Brown, uma boa noite aos telespectadores. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Presidente, de fato, é uma possibilidade que está no radar, se na quarta-feira, quando vai ser anunciado o resultado dessa pesquisa de intenções de voto e quando pode ser anunciada também uma chapa única dos partidos de centro, do PSDB, do MDB e do Cidadania, se esse nome anunciado não for o de Dória, existe de fato a possibilidade de judicialização, de que o ex-governador vá à justiça para tentar garantir a candidatura? Olha, são duas coisas. Primeiro, que o PSDB definiu em prévias que teria candidato a presidente da República. E as prévias são soberanas no partido, como sempre foi nos outros processos que o PSDB passou. O segundo ponto é a questão da terceira via. A terceira via era um grupo com alguns partidos, incluindo União Brasil, Cidadania, o MDB e o PSDB, que fecharam um acordo de ter um candidato único. À medida que a União Brasil sai desse bloco, não se faz e não se tem mais razão, né, de todos os partidos seguirem com essa convicção. Então, a União Brasil lançou o candidato, né? O João deverá ser o candidato do PSDB, porque ganhou as prévias, assim como a Simone deverá ser a candidata do MDB, porque hoje o MDB tem ela como a indicada a compor uma chapa, né? Uma coisa não exclui a outra. A questão da judicialização, ela pode se dar em qualquer momento, se houver risco, aquilo que já foi definido pela maioria da militância do partido. Vai lembrar, foram mais de 30 mil filiados que foram às urnas definir quem seria o seu candidato a presidente da República. E o João Dória ganhou essas prévias, portanto, ele tem a legitimidade, né, jurídica e estatutária no partido de ser o candidato do PSDB à presidência da República. Agora, presidente, independentemente de como essa história vai ser concluída, se vai continuar existindo o bloco, se cada partido vai caminhar sozinho, de fato, depois de alguns embates públicos, como eu disse agora há pouco, e até depois de uma carta dura que foi divulgada, direcionada ao presidente nacional do partido por João Dória, de fato parece que o clima dentro do partido não fica muito favorável para uma campanha unida do PSDB. Como o partido pretende resolver essa questão, independentemente do resultado dessa reunião de quarta-feira? Olha só lá, são coisas distintas, né? Dentro do PSDB, nunca teve, e na sua história nunca teve um único nome que fosse convergente em todas as correntes que o partido tem. É natural do processo interno de um partido político você ter pessoas que não concordem com o candidato A, o candidato B, isso sempre vai existir. É que o momento que o país vive, e o PSDB sempre foi um partido que apresentou os melhores nomes nas eleições que disputou, infelizmente não ganhamos todas, mas como é um partido protagonista da história da democracia do país, é óbvio que os holofotes são todos voltados para o que acontece aqui dentro. Tem sim as nossas divergências internas, né, as posições claras do governador João Dória, né, que ganhou as prévias, então tem a legitimidade de pleitear a candidatura à presidência da República, que vai ser homologada nas convenções nossas, né? Assim como também o presidente Bruno Araújo tem as suas razões, né? Ele quer manter o centro democrático, ele quer ampliar a discussão, mas por diversas vezes também foi colocado, assim como a União Brasil, que já determinou que o Bivar será o seu candidato, assim como o MDB não tem segurança clara se a Simone será a sua candidata à presidência da República, porque ela também, diferente do PSDB que fez prévias e garantiu que nós teremos um candidato à presidência, o MDB não fez isso. O MDB meramente indicou a senadora Simone Tebet, que tem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, mas não é algo consolidado, algo que sim na convenção do MDB pode mudar. Na nossa não, já teve a consolidação no processo de prévias do nome do João Dória e a nossa convenção será homologatória para referendar apenas aquilo que já foi decidido pelos seus filiados, pela sua militância. Presidente, vou convidar aqui para a conversa também os nossos comentaristas. Estão com a gente o Alfredo Scaff e o Rodrigo Constantino. Scaff, sua pergunta. Boa noite, Fernando Alfredo. Eu gostaria de fazer duas colocações que serão dois questionamentos para você. Todos os candidatos nas últimas 4 das 5 eleições que participaram do segundo turno do PSDB, que foram vencidos, todos eles renunciaram ao mandato de governador e foram candidatos a presidente da República. O tanto quanto João Dória já tinha avisado ao partido há muito tempo que seria candidato à presidência da República e renunciou o cargo de governador, não ficou até o final do mandato e também não concorre à reeleição.
Como pode, presidente, um partido se desunir tanto com uma conduta que já era muito pré-avisada por João Dória e que foi confirmada pelas prévias? Isso não é um autoflagelo? E a segunda pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: por que Eduardo Leite se mantém no partido se ele quer tanto ser candidato a presidente? Por que ele simplesmente não muda de partido e faz as vezes dele, ao invés de ficar divulgando carta que apoia a Dória e fecha a porta e age de outra forma? Isso é plausível dentro do partido? Por que ele ainda se mantém dentro do partido se ele foi vencido nas prévias e recusou ser candidato por outro partido? Vamos lá, Brau. Primeiro que vou começar pela questão do Eduardo Leite. O Eduardo disputou as prévias com o João Dória e com o Arthur Virgílio, né? Ficou em segundo colocado. Tem todo o respeito do carinho, jovem que é, governador brilhante que foi, né? Teve aí essa oportunidade de disputar as prévias no PSDB para tentar ser o nosso candidato a presidente, né? Perdeu as prévias. Hoje o partido está num movimento intenso para que ele aceite ser o nosso candidato à eleição lá no Rio Grande do Sul, enfim. Mas como eu disse já na questão anterior, dentro de um partido a gente vai ter sempre divergências, quem concorda, quem não concorda, e eu digo sempre, a vinda do João Dória para o PSDB desde 2016, quando ele disputou as prévias para prefeito, né, foi um divisor de água assim no partido, porque o João, quando disputou as prévias com algumas pessoas que já tinham um histórico muito anterior ao partido, né, e ele ganhou dessas pessoas, né, foi candidato a prefeito com um traço nas pesquisas e ganhou a eleição no primeiro turno do PT, e vale lembrar, ganhou do PT com o Lula solto, né? Saiu da prefeitura para disputar o governo do estado a pedido do partido, o partido pediu para que o João renunciasse à prefeitura para ser o nosso candidato a governador. Ele saiu da prefeitura sem a garantia que seria o nosso candidato a governador, porque teve prévias naquele momento, em 2018. Ele ganhou as prévias dentro do PSDB, mais uma vez com pessoas históricas do partido, né? Foi candidato a governador, e vale lembrar isso, Brau, ele foi candidato a governador contra a máquina. O governador era o Márcio França. Ganhou a eleição, fez um governo aqui excelente no estado de São Paulo, trouxe a vacina para todos nós brasileiros. É óbvio que isso gera ciúme. É um sujeito que construiu a sua vida na iniciativa privada, bem sucedido, e veio nos doar na política aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é cuidar das pessoas, conversar com gente, dialogar e construir. É isso que incomoda em muitas pessoas do PSDB. Eu já disse, aqueles que se sentem incomodados com a ascensão do João Dória, que fiquem à vontade para sair, pois ele será o nosso candidato a presidente da República porque foi legitimado por prévias. Imagina, nós ficamos 3 meses rodando o país, falando com os filiados, dialogando com a militância tucana, que ela sim é soberana nesse processo. Ela sim que é soberana. Eu respeito os 34 membros da Executiva Nacional, tenho muito carinho por todos, mas a militância do partido, a sua base é soberana. E o nosso estatuto garante isso ao João Dória. Porque ele poderia ter perdido as prévias, tenho certeza. Ele seria o primeiro soldado nas fileiras daquele que tivesse ganho se não fosse ele. Mas ele ganhou. E a gente espera daqueles que não ganharam pleito que façam o mesmo, que tenham o espírito democrático de se juntar todos nós nessa trincheira para de fato apresentar para o país uma terceira via viável, e ele vai ser nessa eleição, Brau, o único que vai poder apontar para os 2 candidatos que despontam hoje, né? Um é ladrão, foi condenado, foi preso, não tem o que discutir, e o outro é genocida. E o que nós estamos apresentando é o pai da vacina, aquele que lutou. Olha os números do estado de São Paulo em relação ao resto do Brasil. São Paulo dá um exemplo de responsabilidade, de austeridade, né, de competência naquilo que faz com dinheiro público, desde 1994, quando o governador Mário Covas ganhou a eleição aqui. Então, eu não tenho dúvida que o PSDB terá o melhor candidato, que é o João Dória, e nós ganharemos a eleição para presidente da República. E essas divergências dentro do partido sempre vai ter, porque esse é o fórum, as pessoas têm que divergir aqui dentro. Só que eu acho que já está num ponto em que as pessoas precisam entender que isso pode prejudicar o país. E, mais uma vez, acima de qualquer partido político está o país. E hoje, se tem algum nome que pode se apresentar nas urnas com propostas, com que já mostrou para a sociedade, é o João Dória. Constantino. Boa noite, presidente. Eu tinha 2 curiosidades, mas como o senhor mencionou que o presidente atual é um genocida, eu fiquei curioso de entender essa lógica, uma vez que o governador João Dória, do estado mais populoso do país, teve todas as prerrogativas concedidas pelo próprio Supremo, impôs lockdown, fez tudo o que queria fazer, e São Paulo tem o maior número de mortes, em termos absolutos, no país. Mas a curiosidade era centro democrático, né? Por que usar essa expressão? Existe um centro que não é democrático, ou seria o presidente alguém não democrático? E a curiosidade segunda é,
por que pesquisas internas, qualitativas e quantitativas? As pesquisas que temos comentado diariamente na mídia não são confiáveis? Essa pesquisa foi encomendada, eu não sei exatamente qual foi o recorte, mas acredito que deve ter tido algum recorte territorial, alguma questão ou outra. Mas eu confio em todas as pesquisas, né? Elas apontam o João com 3%, 4% nas pesquisas e a Simone com 1%. Por isso que eu acredito que as duas candidaturas têm legitimidade para prosseguir até as suas convenções, né? E dialogar. Isso não impede o diálogo, não impede a construção, né, de um processo democrático e lá na frente se juntar. Em relação aos números de São Paulo, em relação à pandemia, Constantino, é muito claro, boa parte do país, né, veio a São Paulo buscar refúgio quando percebeu o nível que estava a pandemia, até por conta da qualidade dos hospitais que São Paulo tem, né? Eu ouvi diversos relatos de pessoas que vieram de outros estados procurar socorro aqui no estado de São Paulo mediante a precariedade que tinha nos seus estados. Então, São Paulo sim teve um número elevado de contaminados, né? Hoje não é à toa que é o estado que mais vacinou também, porque começou primeiro, o João comprou essa briga, teve a hombridade, a humildade de se colocar no lugar da população que mais precisava, enquanto o nosso presidente, infelizmente, negava a vacina, negava a Covid e fazia piada com as milhares de vidas que foram ceifadas. Então, por isso que eu classifico esse governo como genocida, porque sim, ele será responsabilizado em algum momento da história por essas mais de 500 mil vidas que foram ceifadas aqui no nosso país. Ele é um irresponsável, não só na saúde, como em todas as áreas do governo. Ele brinca na cara da sociedade, como fez esse final de semana na tal da motociata, andando sem capacete, com moto sem placa. Que exemplo que esse presidente nos dá. É muito claro que ele está lá para brincar com a cara das pessoas. Então, por isso que eu classifico ele como genocida, não só pela questão da pandemia, mas por vários aspectos, a gente analisando esse governo como um todo. Em relação das pesquisas, é isso. Eu acredito que o PSDB amanhã vai ter uma posição muito clara e democrática, né? Até porque, como o próprio doutor Rolo assinou a carta com o João, nós não queremos em nenhum momento levar isso para a judicialização. Mas, se for preciso, esse é um caminho, né? Embora eu ainda defenda que o Diretório Nacional do Partido, que é o órgão superior à Executiva Nacional, se reúna para deliberar sobre isso. Aliás, eu tenho insistido nisso desde há 2 a 3 anos atrás, quando nós pedimos a expulsão do Aécio Neves. O Diretório de São Paulo protocolou em Brasília um pedido para que o presidente Bruno Araújo convocasse o Diretório Nacional para deliberar sobre a questão da expulsão do deputado Aécio Neves, e não foi convocado o Diretório Nacional. Espero que nesse momento o nosso presidente Bruno Araújo, a quem eu tenho muito respeito, leve essa decisão, se tiver que tomar alguma decisão, para o Diretório Nacional. Tenho certeza que vai ser muito bem tratada essa questão e será encaminhada à convenção, que vai homologar aquilo que foi tratado nas prévias. E volto a dizer, o PSDB gastou milhões de dinheiro público nessas prévias, exatamente para ter o candidato viável para disputar essas eleições. E as prévias deram resultado, que foi o vencedor João Dória. Muito bem, nós ouvimos aqui no Jornal Jovem Pan o presidente do PSDB de São Paulo, Fernando Alfredo. Obrigado mais uma vez, presidente, pela entrevista e boa noite. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite.